sábio me faz no porvir. Oh, bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e pouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e pouso superno, de alegria e paz eterna. Mais alto que o sol, mais alto que a lua, eu quero morar. Mais alto que o céu, além das estrelas, eu quero habitar. Oh, que alegria quando eu lá chegar, um hino de vitória eu irei cantar. Os anjos tocando, a igreja cantando, que lindo será. Lá eu quero vê-lo, apóstolo João, quero ver Isaac também Abraão. Mas primeiramente quero ver Jesus, e morreu na cruz pra me dar salvação. Eu sinto Deus está falando no meio da igreja. Eu sinto Deus está falando no teu coração. Eu sinto Deus está falando no meio da igreja. Eu sinto Deus está falando no teu coração. A igreja daqui, a igreja dali, a igreja de lá. Em um só momento, em um só instante irão se encontrar. Oh, que alegria quando eu lá chegar, um hino de vitória querer cantar. Mas primeiramente quero ver Jesus, e morreu na cruz pra me dar salvação. Eu sinto Deus está falando no meio da igreja. Eu sinto Deus está falando no teu coração. Eu sinto Deus está falando no meio da igreja. Eu sinto Deus está
está falando no teu coração. Ouvir as crianças louvando o nosso Deus. Após o solo, as crianças já estejam aqui. Glória a Deus.
na vida que a gente chora, há momentos na vida que a gente sorri, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, o importante é vai, irmãos, singando, sem choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece tão escuro, palavra que às vezes ferem nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Amém. Glória a Deus. Porque eu seria tão rebelde para não deixar o Senhor me controlar. Tira esta rebeldia que pode estar na minha vida e na vida de meus irmãos. Todos os planetas, as galáxias, o Senhor sustenta-as, governa-as, governa o sol, domina a lua. E depois que o Senhor criou o mundo, o Senhor assentou em cima dele e está regendo. E o homem é uma das criaturas que não deixa o Senhor os governar. Mas tem aqueles que são seus filhos, que devem dar ouvido à sua voz e deixar o Senhor governar nossos sentimentos, tudo o que é em nós. Mas nós já somos ruins de nascença, Senhor. A sua palavra diz sobre estas coisas: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Se Davi pôde dizer isto, sendo um homem segundo o seu coração, por que queria eu ser melhor do que Davi? Então, Pai, só o Senhor pode entrar em cena e dominar nossas vidas. Talvez se torne mais difícil para o Senhor dominar um homem deste, uma mulher desta, do que o Senhor parar o sol, ou parar a terra, seja o que for, conforme diz a sua palavra, que Josué diz: para sol, detente lua. Talvez é mais fácil o Senhor falar aos astros e eles obedecerem, do que a humanos
quando o Senhor veio morrer na cruz, não para salvar astros, porque eles não precisam de salvação, mas para salvar o homem que pecou, que falhou, e que até hoje ele luta contra a sua própria palavra, Senhor, como um filho rebelde, que desobedece o pai, que responde o pai. Assim é um homem natural, que não tem freio na boca. Como São Tiago diz que nós colocamos freio na boca dos animais para controlar todo o corpo, mas não conseguimos fazer isso com o homem, porque há um pequeno órgão dentro dele que põe fogo em uma floresta chamada língua. E nós podemos, Pai, deixar o Espírito Santo entrar e controlar nossa língua, para que possamos falar somente o que o Senhor deseja. O Senhor pode entrar em cena e controlar nosso sistema nervoso. Se o Senhor controla o mundo, não pode controlar o meu sistema nervoso? O meu sistema cardíaco? O Senhor não pode controlar o sistema nervoso deste irmão, desta irmã? Bom, o Senhor não pode, se eles não deixarem, se eles não dispuserem a sua vontade. Mas nós estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós, governa nosso sistema, governa, Senhor, sistema cardíaco, sistema pulmonar. Como é fácil a gente olhar e ver um Deus governando tudo isto, sistema nervoso. O Senhor governa tudo isso, tudo segue suas ordens, o corpo humano, tudo segue as ordens do Senhor. Se ele está doente, é por causa da condição do tempo em que vivemos, de tanta coisa má, e por causa do pecado que entrou desde o jardim do Éden e até hoje ele ainda está atuando, operando, porque esse corpo ainda não foi redimido. Estamos aguardando a redenção desse corpo, e ali nunca mais sofreremos estas coisas, e jamais esse corpo estará sujeito ao tempo, à matéria, a esta luz. Mas o Senhor pode falar conosco nesta hora. Não deixa, Pai, que eu seja tão rude. Não deixe que eu use da minha própria palavra, dos meus próprios conhecimentos, Senhor. Entra o Senhor em cena, porque o Senhor está falando de mortal para mortal, porque o Senhor é o imortal. Mas como o Senhor quer ter um corpo mortal nesta terra, para continuar falando através dele, o Senhor veio num corpo mortal. Quando nasceu aqui da Virgem, teve que vir num corpo mortal. Fez tudo o que podia fazer nesse corpo, dominou esse corpo, governou esse corpo, parou a natureza, parou vendavais, tempestade, mar revolto. Como o Senhor quer ainda ter alguém em quem o Senhor entra e diga para a tempestade do lar, do trabalho, da família: para-te, acalma-te. Usa alguém, Senhor. Usa o meu irmão, minha irmã. Usa-nos como mortais em tuas mãos, e faça aquilo que o Senhor tem que fazer, porque nenhum homem merece honra nem glória. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. O homem é uma falha, mas nós precisamos de Ti. Por isso estamos na Sua presença, pedindo misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.
Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Lucas capítulo 23, verso 27 ao 31. Eu quero que vocês compreendam que não somente escrituras no tocante o batismo, no tocante o Elias, e como falávamos ontem também, escrituras cumprindo hoje, 2 Timóteo 3, a natureza dos homens, a grande corrupção que opera em nosso tempo. Mas vamos mostrar mais uma escritura que está cumprindo hoje. Ela está cumprindo hoje. Essa escritura que vamos ler agora, quando Jesus a citou, ele estava citando essas escrituras que cumpriria exatamente no dia que nós estamos vivendo. O cumprimento dessa escritura seria muito longe, né, de quando ele estava falando. Mas nós estamos vivendo nos dias do cumprimento desta escritura também. São Lucas 23, verso 27. Leia junto comigo. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Mais uma vez, Pai, nós pedimos ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Tira todo o peso do meu coração. Qualquer coisa que acontece até na reunião, Senhor, faça-me não ver muita coisa, muitos acontecimentos aqui. Envolva-me no teu espírito, para que o povo seja abençoado e tenha proveito de sua viagem na tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Sempre é bom a gente saber das coisas que estão acontecendo no momento que nós vivemos. E o mundo caminha para uma loucura total. O profeta fala sobre isto. O parágrafo 90 da união invisível da noiva, ele diz: na loucura total e completa que este mundo entrará em seguida. Já está quase aí agora. Agora, quando ele falou isto, foi em 65, que o mundo já estava quase numa loucura completa e total. Agora, o que você pensa de hoje? Já há 30 anos, 33 anos, após ele dizer, e já quase está aí agora, numa loucura total. Bem, vocês podem ver as pisadas disso, desta loucura. Aí está desfilando na rua mesmo, direto ao banco da igreja. Ele não deixou também. A loucura está desfilando na rua e direto ao banco da igreja. Não fica sem cultuar a Deus com a mesma loucura que o mundo está. Porque você pode viver uma vida louca
com as coisas do mundo e nem perceber que está vivendo assim. Nem perceber. E o pior, quando a gente não percebe as coisas, a gente continua ainda naquele espírito da era laodiceana, que ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Então essa loucura está desfilando aí fora, está vindo desfilar também na igreja, no banco da igreja. Loucura total. Não sabe o que é errado. Aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Isso é loucura. Deveria aprender isso. É uma loucura dos últimos dias. Só que o povo acha que louco é aquele que sai gritando na rua, é aquele que vai para o manicômio, que é o louco. Então, os loucos mesmo estão soltos. Os loucos mesmo estão desfilando. As loucas estão desfilando na rua, indo para o banco da igreja. E eu não queria deixar o tabernáculo de fora, não, para culpar as igrejas que estão tendo um desfile de moda e de mulheres vestidas de forma finíssima e sensual. Eu não quero colocar o tabernáculo fora disso, não. Se vocês tomam o mesmo espírito, é a loucura do mundo entrando em você também e vindo desfilar na igreja. É uma loucura. Fazer coisa que um ser humano nem pensaria em fazer, de ser civilizado. Porque o não civilizado pode até fazer estas coisas. O não civilizado pode andar nu, ele não é civilizado. Que problema tem ele andar nu? Ele não é civilizado, ele não entende. Agora, se você pegar o não civilizado e civilizá-lo, ensiná-lo, e ele, naquela vida civilizada, viver como se não fosse civilizado, aí ele é um louco, ela é uma louca. Então não adianta falar de uma Índia, não adianta falar de uma pessoa que está meu Deus do céu, né, rapaz? Tenham paciência um pouquinho. Desculpe-nos que ficamos um pouquinho fora do ar. Houve um probleminha na nossa linha aqui. Mas tudo em ordem. Acho que é para tirar do espírito, né, rapaz? Tá tão gostoso. Tem gente que achou foi bom. Isso é coisa boa, né? É bom que o pastor perde o que ele está querendo falar. Mas tem muita coisa escrita aqui, rapaz. Tem muita coisa escrita. É a loucura total dos dias em que vivemos, de pessoas civilizadas. Porque se não fossem civilizados, não seriam loucos. Eles são loucos porque são civilizados. Eles sabem o que deve fazer e não faz. E sabe o que não deve fazer e faz. Constantemente é assim. Agora não é o caso do que Paulo ensinou. O que eu quero fazer, isto eu não faço. Porque todos nós sofremos a influência da nossa natureza, da nossa carne. Por mais que sejamos espiritual, você pode orar dia e noite, você pode jejuar, você sempre vai sofrer a influência da sua carne, porque ela é uma segunda natureza que está neste corpo mortal. Então você está num corpo mortal, vivendo com uma natureza que influencia o mortal, e dentro do mortal tem uma natureza espiritual que influencia o homem espiritual, que é a sua alma, que está aí dentro. Então você vai ter lutas constantes. A luta não está na alma, a luta está no corpo. Ela não está na alma,
ela está no corpo. Na alma, a gente tem fé na palavra, vem para a igreja, adora a Deus, serve a Deus, ama a Deus. Agora no corpo tem problema, tem dificuldade, luta um contra o outro e pensa um mal do outro. É uma coisa louca, isso é loucura, é uma loucura total. Mas eu queria pegar só um ritmo aqui de ensinamento e a gente começa a extravasar. Espera um pouquinho. Nessa loucura, o que faz? O que faz a loucura? Nós temos coisas diante de nós que, mal usadas, elas vão nos adoecer e vão nos levar à loucura. A televisão, a alimentação, tudo mal usado, nós vamos chegar à loucura física, certo? Física. Mas por que não pegar aquilo que você, com os olhos através da televisão, pode ver tanta coisa boa que não perverta seu caráter, que não insinua a sua natureza humana? Porque são coisas, quando você está insinuando, provocando sua própria natureza humana, aquilo ali você está ofendendo a si próprio. Você está perdendo força para servir a Deus. Porque você dá lugar, eu dou lugar, ocasião à carne. Aí o profeta diz no parágrafo 92, tudo que eu pregar hoje vai estar na mensagem, a união invisível da noiva. Tem muita gente que não está vendo. Mas é a união invisível mesmo. Eles não estão vendo e não sabem nem quem é a noiva. E só o da noiva é que sabe que ele é da noiva. É uma união invisível. O que está acontecendo está passando por cima mesmo das pessoas. O povo, irmãos, ainda não está apto para entender. Vou voltar lá atrás, hein? O povo não está apto para entender os dias da luz do entardecer. Quanto mais a voz da meia-noite e a hora do rapto. O povo denominacional não está entendendo a luz do entardecer. Luz do entardecer é um profeta na terra, é um profeta na América. O povo não está entendendo luz no entardecer. Então eles estão lá atrás, enquanto que a luz do entardecer já se tornou o mensageiro da meia-noite. O povo não percebe. Ele se tornou o mensageiro da meia-noite. Mas como? Porque à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí, vem o esposo. E não tem outro para anunciar o esposo, senão o precursor do esposo. Não havia outro para anunciar o cordeiro, senão o precursor do cordeiro. Aí João Batista veio e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na 7ª vigília, à meia-noite, ouviu-se um clamor: eis aí, vem o esposo. Mas o povo, gente, o povo denominacional, o povo não está entendendo ainda a luz do entardecer, o nascimento do mensageiro. Eles não estão entendendo. Quanto mais o trajeto do mensageiro, a mensagem do mensageiro, a revelação dos 7 selos, que é a luz do entardecer, clamando na meia-noite que estamos vivendo. Agora, para mim, eu já estou de madrugada, de manhãzinha já, quase de manhã. Para mim. Eu não consigo ver esse relógio parado, só luz do entardecer, luz do entardecer. Não. O tempo que não era nem dia nem noite, veio e passou. E a luz do entardecer também já veio. Já passou esse tempo da luz do entardecer. O que você está vivendo hoje é que a maioria não percebe. Não é apenas luz do entardecer. Você tomou a luz do entardecer para viver nesta meia-noite e nesta madrugada. Que vai vir o Senhor. Aí alguém diz: ô pastor, Jesus vai vir essa madrugada agora? É difícil o povo entender, você vê? Porque é assim, o sol não parou. A luz do entardecer foi o pôr do sol.
foi o nascimento de William Branham na América do Norte, e o seu ministério, então, de luz do entardecer, foi até a meia-noite. Porque ele foi o sétimo anjo, e ele é o anjo da sétima vigília. E foi ele quem disse: eis aí, vem o esposo. E ele já saiu de cena. Quando o irmão Branham saiu de cena, ele saiu de cena após a meia-noite. A meia-noite da vida da igreja na terra. Se você não entende isso, pelo amor de Deus, que hora você está vivendo? Já estamos agora no amanhecer de um novo dia. Estamos já no amanhecer de um milênio. Jesus já está para chegar e tomar esta igreja e levá-la para a glória. E Ele não toma esta igreja no entardecer. Ele não toma esta igreja à meia-noite. Mas Ele toma esta igreja como o profeta viu que Ele tomaria. Numa destas manhãs, Ele diz, numa destas manhãs, Ele virá e tomará a sua noiva. Agora, esta já é a esposa. Ela é noiva no entardecer. Quando chega a meia-noite, eis aí vem o esposo. Ela é noiva quando ela recebe o mensageiro. Ela é esposa quando ela aceita o domínio da palavra da revelação dos 7 selos em sua vida. Ela é esposa. Ela pode ouvir, eis aí vem o esposo, porque ela é uma esposa. Ela se submete às ordenanças do marido, que é Deus. Agora a gente tem que voltar lá atrás e pregar para o povo. Irmãos, estamos vivendo no tempo da luz do entardecer. É luz do entardecer, porque sem a luz do entardecer, você não enxergará a meia-noite. Você não pode ir direto para a meia-noite sem tomar a luz do entardecer, porque você não enxergará no escuro. Ninguém enxerga no escuro. E a meia-noite que a igreja está vivendo agora é a meia-noite espiritual que ela está vivendo. É tempo de trevas, é tempo de apostasia. É tempo do homem do pecado, já está para manifestar. O filho da perdição está para entrar em cena. Está quase na hora. Agora, onde está o eleito? O eleito já tomou a luz do entardecer, e com a luz do entardecer é que recebeu o azeite. Esta é a virgem prudente. A virgem prudente é aquela que ouviu a mensagem do Elias, que é a mensagem do entardecer, tomou aquele azeite, porque ela vai precisar deste azeite na meia-noite, na hora escura que nós estamos vivendo. E quem não tem a mensagem do mensageiro, você pode ver que é virgem nécia. Por isso toda denominação é virgem nécia. E se você pertence a uma, sai dela, porque não tem azeite mais, só tem barulho. A lamparina está vazia, só tem pavio. Tem que ficar pondo fogo todo dia, mas não tem mais o que sugar, porque acabou o azeite da denominação. Houve o tempo que Deus operou ali, mas quando veio a mensagem do entardecer, Deus já tinha uma nova luz, que era a luz do entardecer. E quem não tomou aquela luz, está vivendo em trevas, está sem azeite, sem o Espírito Santo. Ninguém tem o Espírito Santo verdadeiro, irmão. Ninguém tem o Espírito Santo verdadeiro, rejeitando exatamente a mensagem que o Espírito Santo está dando neste tempo. Por isso, qualquer crente da mensagem que não vive esta mensagem, ele é virgem nécia. Ele é uma virgem nécia dentro da igreja, mas é virgem nécia. Agora, o mundo não vai ver essas coisas, as denominações também não vão ver. Só o eleito nelas é que ouvirá a mensagem do sétimo anjo, da luz do entardecer, e dirá: eu quero esta mensagem, eu preciso desta luz, porque, irmão, esse é o azeite, meu irmão, minha irmã, esse é o azeite para aquela hora que o mensageiro disse: eis aí vem o esposo, e elas tosquenejaram todas naquele período. E quando o mensageiro vem e desperta as que estão dormentes, elas percebem que não tem azeite. Aí elas vão comprar. Quando elas vão comprar, irmãos, o azeite é exatamente nessa hora, é a meia-noite, da meia-noite para amanhã.
é que ela vai comprar. Ela não vai comprar azeite na luz do entardecer, porque ela rejeitou a luz do entardecer. A América está do jeito que está lá, porque rejeitou a mensagem do entardecer. Rejeitou o mensageiro, rejeitou o Espírito Santo. É por isso que ela está do jeito que está. E você não pensa que você vai bem rejeitando a mensagem do mensageiro, que te dá a luz do entardecer. Depois que ele partiu, esta luz continuou, porque ainda tinha que vir esta mensagem para o fim do mundo, e nós somos um dos países do fim do mundo. E aqui a mensagem já chegou, já não tem, você sabe que não tem mais onde essa mensagem ir? Não tem, ela está retornando para o judeu agora. Depois que ela passa por aqui, ela está retornando para o judeu. É o nascimento do sol. Com os judeus, novamente. Foi com os judeus no leste, no oriente, o nascimento do sol da justiça, Cristo. E agora, novamente, vai chegar o nascimento do sol para eles. Porque para nós foi o nosso entardecer. Irmão Branham veio assim: este é o meu entardecer, é o entardecer da igreja, é o entardecer da minha mensagem. A mensagem, o sinal, ele disse. Agora, o povo não percebe isto. E ficamos aí, não, ainda vai ter muito tempo, mas exatamente a hora que despertar não tem azeite mais. Você vai ter que comprar azeite só na grande tribulação. Na grande tribulação não tem azeite. Você vai procurar e não vai achar. E vai ter que pagar o preço, vai ter que morrer. Enquanto que a prudente não. A prudente ouviu a mensagem e diz: olha, eu não entendo direito não, mas não vou falar mal também não. Eu vou pegar essa mensagem e eu vou guardando, eu vou armazenando. Isso é azeite, gente. Eu vou armazenando. O fulano diz: isso é falso profeta. Você diz: olha, deixa, eu estou guardando um pouquinho de azeite. É mais uma mensagem que eu estou guardando aqui na minha casa, no meu coração, que eu estou lendo, que eu estou ouvindo. Eu estou guardando azeite, estou enchendo a lamparina. Porque vai vir este momento, para o mundo inteiro, vai vir este momento. Agora, eu dou graças a Deus que há muitos anos eu ouvi essa voz: eis aí vem o esposo. Você dá graças a Deus porque já ouviu essa voz. Eis aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Aí elas levantaram todas, as 10 virgens, mas 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Esse é o tempo, na loucura total e completa, que este mundo entrará em seguida. Porque já é uma loucura de 5 virgens loucas. Aí vem a loucura total, pegando a igreja em geral. É a loucura total. Só as 5 virgens prudentes é que não terá loucura nelas, porque elas têm o Espírito Santo. E meu irmão pentecostal, você está me ouvindo? E alguém te ensinou que você falou língua estranha, você tem o Espírito Santo. Ele mentiu para você. Não vai nessa mentira não, porque isso é lamparina vazia. Você pode falar língua estranha a noite inteira e depois você puxa o pavio e não pega fogo mais. Você volta ao mesmo moinho, reclamador, não vive a palavra, não consegue viver o que a Bíblia diz, maldiz a vinda de um profeta na terra. Isto prova que é virgem nécia. Isso prova que é virgem nécia. É que não tem azeite, e quando não tem azeite, você sabe, sai procurando e derruba coisa para lá e para cá, porque está andando no escuro. A lamparina está apagada das virgens nécias. A lamparina dela está apagada, não tem azeite mais não, nem no pavio não tem mais. Nem no pavio, ela só tem lamparina e pavio seco. Você já pôs fogo numa lamparina sem azeite? Moço, aquilo não vai para frente de jeito nenhum. Meu irmão, minha irmã, eu quero pular aqui para dentro agora. Você não tem medo já de estar desse jeito, não? Você não tem medo que tanto fogo que a gente põe, o sacerdote tinha que ir lá e pôr lenha no altar, todo momento, para não deixar o fogo apagar no altar. Era lenha no altar. E é mensagem que a gente ouve, mas o pavio de muitas irmãs está sequinho, de muitos irmãos estão sequinho, não tem azeite, não tem Espírito Santo lá dentro. Ouve, há fogo, mas diz: não está pegando nada aqui não pega nada. Vai pegar que jeito? É pano seco,
Você põe ali, ainda pano seco, apertado, arrolhado, dentro de um funil, como a lamparina, mas não pega mesmo. Era melhor que esse pano seco estivesse solto no mundo, que aí já ia pegar o fogo da tribulação. Mas ele está arrolhado dentro de um pavio, de um funil do pavio, e logo puxa aquilo ali, até para puxar, eu te garanto, até para puxar aquele pavio seco, é terrível. Quando um irmão, uma irmã tem o Espírito Santo, a hora que puxa o pavio, aquilo vai escorregando. Tem óleo. Tem irmãos que tem óleo, mas tem irmão seco. Tem irmã seca. Pavio seco. Sem óleo, sem azeite, sem Espírito Santo. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, não adianta nada. Você faz tudo isso e está seco ainda, porque falta o principal. Você só está adornando a lamparina. Oh, não sai daqui. Tem uns que... Ai, pastor, eu não posso nem sair daqui, porque o maquinista não está ali. Eu tenho que ficar aqui escravo daqui, né? Nós temos que arrumar uma filmadora eletrônica, que ela pega os movimentos da gente assim, ó, e vai para lá e para cá, e aí funciona direitinho, sabe? A gente está no posto do dever da gente, e aquilo é uma bênção. Cadê o pavio que fumega? Onde está o pavio fumegando? Só está saindo fumaça, mas está seco. Pode puxar o quanto você quiser, está seco. Não tem o que precisa ter, é lamparina, tem que dar luz. É crente, tem que dar luz. Disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Jesus nunca diz, vós sois a lamparina. Que lamparina é uma coisa, luz é outra. Agora você já sabe que você é o receptáculo do Espírito Santo, do azeite. Mas cadê o azeite? Quer buscar azeite fazendo bem. Ah, eu pago o dízimo, então tem azeite. Que você está seco também. Eu dou oferta, eu tenho azeite. E eu participo de toda a campanha denominacional. Eu ajudo os pobres, eu dou cesta para os pobres. E eu dou pão para os pobres. Mas falta o principal, o azeite. A mensagem do dia, a vida que o Espírito Santo está promovendo hoje. Falta o principal. Pode fazer o que quiser. Paulo diz, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Quanto mais dar 1 quilinho de arroz para os outros. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, esse amor é o ágape, esse é Deus. Se eu não tiver amor, e amor é o Espírito Santo, Deus é Espírito. Então se pode fazer muita coisa com amor fíleo. Se pode dar pão para o faminto, dar roupa para quem está nu, dar calçado para quem está descalço. Pode-se fazer essas coisas. E o pior é aí do crente que vive dentro da igreja, esfregando o banco a vida inteira e ainda não aprendeu nem fazer o mínimo, quanto mais o máximo. Não aprende. 2 Timóteo para nós, capítulo 3. Aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Quando você chega no conhecimento da verdade, você diz, eu tenho. Aleluia! Aqui agora eu tenho, graças a Deus eu tenho. O conhecimento da verdade é o suficiente para mim, para você. O conhecimento da verdade não é apenas dizer eu sei, não. Mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Está aprendendo todo dia? Pastor, eu escuto seu programa, todo dia. Nossa, eu escuto todas as horas de programa que tem. Eu escuto de madrugada, eu escuto de manhã, eu escuto meio-dia. Eu escuto, graças a Deus, escuto aí. Como é que é? Cadê o azeite? Você está achando que é eu que ponho azeite em você? Ô Virginésia, antes que seja tarde, vá em busca do azeite. E azeite você não encontra em qualquer lugar mais não. Está na mensagem da luz do entardecer. Não tem azeite em outra luz, porque não tem luz. Depois da luz do entardecer não vem mais ninguém. Os trabalhadores da hora 1/10 ou 2/10, exatamente nós. Acabou, não tem mais hora. Não tem mais hora de trabalho. O negócio agora é ficar esperando a hora da recompensa, a hora do pagamento. Tem que se esperar. E tem que se esperar quando? Desde quando ouviu a mensagem da luz do entardecer, captou aquela luz,
trabalhamos na última hora, recebemos a mesma recompensa de quem veio na primeira hora do dia. E quando o Senhor Jesus falou sobre esta parábola, alguém ainda ficou preocupado. Mas espera lá, esse daí chegou aí às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde, e o Senhor deu para ele a mesma coisa. O Senhor é tão justo que ele falou assim: eu não tratei com você tanto, então toma isso aqui porque isso é seu, deixa eu dar para ele o que eu quiser. Agora, quem que está recebendo? É da hora final. A hora final é a luz do entardecer, gente. A luz do entardecer é para os pregadores da hora final. É a luz do entardecer. Luz do entardecer é o profeta da era. Eles não sabem disso, está na Bíblia. Porque Deus caminha com o sol, como a civilização caminhou com o sol até hoje. É a civilização. Você vê os países mais desenvolvidos aí, ó. Ela vem caminhando com o sol. Mas e agora? Agora terminou. Porque o sol já se pôs. O que eles têm que fazer agora é preparar suas bombas. Porque a hora é da meia-noite já. Já não tem mensageiro mais na terra. O mensageiro do entardecer já veio e já foi embora. Deixou uma mensagem aí para quem é virgem prudente ouvir e dizer: dá-me desta luz, dá-me deste azeite. Você pode dar uma olhada, uma vasculhada na sua lamparina, que aquilo que você pensou, que pegou dos pentecostais, que é azeite, já virou água. Está apagando sua luz. Está apagando sua luz. Não é azeite mais. Aquilo foi azeite. Naquele certo tempo, quando Deus manda a luz do entardecer, aquilo acaba, irmãos. Aqueles demais acabam, não adianta. Não adianta você ficar atrás de movimento só para dizer assim: eu sou pentecostal. Se você for conversar com alguém aí, eles dizem: você é pentecostal? Que se for pentecostal é dos nossos. Não sou pentecostal, eu não sou nada que você pensa. Eu sou da luz do entardecer, que já estou vivendo depois da meia-noite. Ele diz: você está doido. Eu sou da luz do entardecer e já creio que estou vivendo depois da meia-noite. Ele diz: não te entendo. Não, mas isso não é para entender. Isso daqui não é para entender. Isso daqui é para você ver a mensagem do dia. Irmão Brandes perguntaram: você tem uma denominação? Ele diz: não, nós pertencemos a um reino. Esse é o reino do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino que você pertence. O reino da palavra revelada. E que o seu coração está aberto para esta coisa que Deus tem derramado. O azeite que está me dando força para entrar nesta noite escura que estamos vivendo. E ainda, no meio de toda essa escuridão, continuar com a nossa luzinha ali do entardecer, mostrando e dizendo: mas será que não vai acabar com esse negócio? Não, não vai parar isso não. Deus mandou um profeta, essa luzinha que vocês veem, à meia-noite, quando o mundo não pode perceber isso mais. A hora que nós vivemos, irmãos, é a pior hora que existe. É a pior hora. A hora do entardecer foi da pior hora que existe. O entardecer todo mundo sabe. É a hora que o sol está se pondo, a noite ainda não chegou, e o dia não acabou, e ficou aquela coisa meio turva. É uma hora terrível. Foi o dia que o profeta estava na terra pregando. A hora que nós estamos vivendo, já é a hora depois da meia-noite, porque o mensageiro já veio. Eu não creio que irmão Bram vai vir outra vez para dizer: é meia-noite, o esposo está vindo, né? Ele já pregou a mensagem. Quando abriu os 7 selos, aquilo ali foi claramente a voz do próprio Deus dizendo para o profeta ensinar aquele ensinamento dos 7 selos. Eis aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Aí você vai em Apocalipse 18:4, diz: sai dela, povo meu. Mas para onde? Sair ao encontro do noivo. Mas onde está o noivo? O noivo vem após a mensagem do precursor. Aonde estava Jesus Cristo? Ele estava vindo depois da mensagem do precursor. O precursor já estava avisando. E eles não entendiam. Ele diz: existe um no nosso meio, no vosso meio, que eu, olha o João, que era conhecido como um grande personagem. Tem um aqui, no vosso meio, que vós não o conheceis,
mas eu o conheço, mas eu não sou digno. E é o que veio o sétimo anjo dizendo também, quando ele abriu os 7 selos, a mensagem de alicerce dos 7 selos foi Deus escondido e revelado em simplicidade. Eu não sou digno de abaixando desatar-lhe as correias de suas alparcas, mas ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Era o que João veio falar. Agora ele batizou com o Espírito Santo naqueles dias, ele derramou o Espírito Santo naqueles dias, e agora você tem que ver que ele está aquecendo sua igreja, não só o Espírito Santo, mas Espírito Santo e fogo, para que a igreja seja aquecida, e não é de uma forma de pular, de gritar, de sensação, de emoção, vida vivida, segurança que ninguém te move mais, ninguém te tira dali mais, porque você é aquela luz que tomou o azeite do entardecer e está mostrando agora na hora que você vive. Amém? Mudou a coisa, né? Saiu um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue voltar o carro para lá outra vez? Vamos nos dirigir para lá? Televisão, revistas, levando a loucura. E isso é exatamente o que tem sucedido hoje em dia. 92 da União Invisível da Noiva. Ela tem sido enganada pela televisão, falando da mulher e da igreja, pelas revistas, e a revista engana todo mundo. Eles não podem colocar ali uma propaganda se não colocar uma perna bonita. O indivíduo é fumante, ao invés deles pegar, porque eles já sabem que o cigarro traz o câncer, ao invés deles pegar aqueles velhos que dá uma risada assim, com os dentes pretos, de 30, 40, 50 anos de fumo, que fumou e mascou. Ao invés deles pegarem, eles pegam jovens bonitos, bochechas rosadas, cheias, para mostrar para todo mundo assim, Hollywood. Cigarro. O que eles deveriam fazer? Deveriam fotografar um velho, já com seus 60, 70 anos, meio banguelo, um monte de dente quebrado, e dizer para ele assim: vovô, sorri, vovô, nós vamos tirar uma foto do senhor, para nós colocar como propaganda sobre o cigarro, que do jeito que faz seu dente ficar preto, faz o seu pulmão também, faz a sua garganta, traz um câncer para dentro de você. Mas não, eles colocam ali, eu já notei isso, que as propagandas de cigarro, para mim as mais bonitas que tem, não sei se é porque eu gosto de cavalo, e aquela planície verdinha, né, aqueles homens chapeludos assim, eu acho bonito aquilo, acho bonito, aquela coisa do campo. Aí quando vê aquela cavalada correndo assim, você pode saber, Hollywood. Cigarro. Agora todos, mas só que não faz isso. O governo não pode fazer isso. O governo não pode pôr uma propaganda de um velhinho de 60, 70 anos sorrindo assim, que espantaria qualquer um de nós. Mas eles colocam lá moços e moças, bochechas rosadas, bonitos, aí sorrindo com aqueles dentes bonitinhos. Eu quero que eles fotografem exatamente esse indivíduo. É quando ele está com esse dente apodrecido, preto, de tanto fumar. A maioria das vezes eles não percebe isso. Mas vai fazer propaganda de uma coisa dessa? Você acha que eles vão fazer propaganda de uma coisa feia? Se eles colocar uma mulher feia numa propaganda, os outros não compram aquilo. Pode ser o melhor que for. Que coisa esquisita, nosso Deus. Aí não quer nem passar perto. Mas por que ele compra o jornal? Porque de primeira página já tem a fulana ali, expondo tudo. Ele diz: sabe, eu estou precisando ver umas notícias. Eu estou precisando de me atualizar. Ver notícia. Só que a notícia verdadeira mesmo é só da capa. É só da primeira página. É ela que está ali. Ela é a notícia. Ela é a que chama atenção. Olha as revistas.
É o que chama atenção. E não chama atenção só de gente do mundo não, viu? Chama atenção dos crentes também. Chama atenção dos crentes. E olha lá se algum não tiver alguma dessas revistas dentro do carro aí, debaixo do banco, hein? E depois, eu sou crente. Ele diz, deixa eu ver o que você vê, diz o profeta. Deixa eu ver o que você vê, o que você ouve, o que você lê, e eu te direi que classe de espírito você tem. Deixa eu ver que classe de folhinha você põe lá na sua casa, que você dependura lá na parede. Moças modernas, elas olham nas revistas e olham os retratos. Observe a elas nas ruas, vejam as roupas nas lojas como Satanás. Esse grande instrumento do inferno tem descido entre as pessoas e as enganou nestas coisas. E a mulher crê que ela está bem. Ela vai lá, coloca uma roupa toda apertada, está mostrando tudo para o homem, mas não tem pastor para pregar. Esse pastor tudo coração de galinha, tem que levantar a oferta deles, tem que tirar a oferta das mulheres. Então eles querem o dinheiro delas. Faz campanha, irmãos. Vamos fazer campanha. Tem que fazer uma campanha de pregação para elas andar direito. Campanha de pregação para elas vestir roupa de gente. É que está precisando. E é o período que nós vivemos, viu? Tem descido entre as pessoas e as enganou nessas coisas. E a mulher crê que ela está bem. E ela está morta e não sabe. Morta e não sabe. Esta mulher de cabelo curto, que vai na igreja, mas o pastor não prega. Tem pastor, mas pastor é para quê? Pastor é para pastorear. O pastor é só para comer a lã da ovelha. Aí, vamos rapar essa ovelha? Vamos tosquear? Aí vamos juntar o pastor e os diáconos. Segura essa ovelha aí. Aí, tosquia a ovelha, tira todo o dízimo, toda a oferta dela assim, e faz caminho nela para todo lado. Aí depois solta ela. E não dá alimento para ela, não dá pastagem para ela. Só vê esse tipo de ovelha. Vamos dizer que elas são ovelhas, que perderam a lã porque são gente boa. Você não pode dizer que são bodes, não. São ovelhas, são gente boa. Maus são os pastores, pregadores, que não pregam para elas o que tem que pregar, só tosqueia as ovelhas. Está tosqueando a ovelha. Traga seu dízimo, traga sua oferta, ao invés de dar para elas alfafa espiritual, palavra, mensagem da hora. Mas elas também não querem escutar esse tipo de pregação. Você pensa que essas mulheres querem escutar isso? Mas nem. Elas querem escutar esse tipo de pregador que diz, filhinhas, vocês são anjos, vocês são amor. Mas, e o nosso pregador, que bênção que é, ele não é que nem aquele da rádio lá não. Aquele da rádio fala cada uma, chama a gente de Jezabel, fala que a gente é de tudo, nosso Deus. Agora esse nosso pregador, isso que é um santo que Deus levantou. Aleluia, irmã. E é disto que elas gostam. Por isso, fala desses homens levantar dinheiro, deixa eles extorquir o quanto eles podem as pessoas, porque as pessoas gostam disto. São tão falsas quanto eles. Nossa, eu disse para Deus, não deixa eu ser rude, me perdoa, Senhor. Hoje, quero que vocês notem, Jesus também falou disso. Se vocês desejam ler, Jesus fez menção que esta coisa aconteceria. Sabiam vocês disso? Em suas últimas horas, justamente antes da sua crucificação, vamos lê-lo, capítulo 23 de São Lucas, e apenas por um momento, como uma lição de escola dominical, começando com o versículo 27. Creio que eu tenho marcado aqui. Jesus dirigindo-se ao Calvário. Escute enquanto leio. Muito bem, São Lucas 23, 27. Creio que aqui é onde o tenho. Minha nota o tem dessa forma. Sim, está aqui. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres que batiam nos peitos e o lamentavam. Lamentavam por ele, com dó dele. Mulheres batendo no peito, tendo misericórdia de Cristo que estava a caminho do Gólgota. E Jesus não foi aquele que ficou ali aliado com aquelas mulheres, dizendo, vocês estão certas, vocês estão bem, muito obrigado por vocês lamentarem por mim. Porém Jesus, voltando-se para elas, a mensagem de Jesus sempre foi rude, gente. Disse-lhe, ou disse,
filhas de Jerusalém. Não era filhas de Jezabel, era gente boa. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas. E mais por quê? E por vossos filhos. Falando daqueles dias. Agora ele vai falar dos nossos dias. Porque eis que hão de vir dias. São Paulo diz em 2 Timóteo 3, sabe, porém, que nos últimos dias, o Senhor Jesus Cristo veio em São Lucas 23, dizendo assim também, porque eis que hão de vir dias, em que dirão, bem-aventuradas estéreis. Bem-aventuradas estéreis. Quando foi? Quando é que eles estão dizendo isto? Hein? Vamos esperar outra era? Vamos esperar outro tempo? Vamos procurar entre as nossas famílias mesmo? Elas mesmas são as culpadas de dizer para as filhas, para as netas, boba, você vai ter mais filho? Boba. E você vai ver que são crentes também, cumprindo a palavra de Jesus, que ele disse que viria nesses dias esse tipo de gente. Então ele diz assim, eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas estéreis. Hoje é bem-aventuradas estéreis ou aquela que tem um filho só. Porque assim, tem um filho, se tiver 2, já está com um pouquinho de raiva. Se tiver 3, já está dando colapso. Hoje, se tiver 4, ela diz, parece que eu já fui arrebatada. Não aguento mais nada. Agora, sim, o físico fraco, as mulheres do físico fraco, na verdade, precisam de um tratamento, porque para poder ter filhos bons, filhos fortes, tem que ter mães boas e fortes. Tem que ter. Precisa de ter. Porque mães fracas e anêmicas trarão aqueles filhinhos, coitadinhos, que já nascem não aguentando nem mexer. Não tem força nem para chorar. Bate neles e... Tem crente que está desse jeito hoje. Diz, nasci de novo. Você dá que dá tapa nele. Não é assim não, irmão. Diga glória a Deus. Não fica assim que nem batista, metodista, adventista. Glória, aleluia. Nasce de novo, rapaz. Mas precisa de uma igreja sadia. Precisa de uma palavra sadia que entra nessas pessoas. Mas estamos vivendo nesses dias que todo mundo diz, bem-aventuradas estéreis. Bem-aventuradas estéreis. Sabe por quê? Porque os dias são difíceis. É dias de filho desobediente, é dia de filhos ingratos, é dia de gente profana, é dia de gente obstinada. Então aí elas dizem, eu tenho razão de dizer, ai, bem-aventuradas estéreis, ou não tenha filho mais não, porque os dias estão tão difíceis, é tanta gente desobediente, tanto menino desobediente. Elas não sabem, até as vovós não sabem que elas estão ajudando a cumprir a Bíblia. Que elas estão dizendo assim, bem-aventuradas estéreis. E os ventres que não geraram. Hoje bem-aventurada é essa, porque as estéreis estão sossegadas. Não tem que se preocupar. Né? E ventres que não geram também é uma beleza. Ventres que não geram. Porque não tem dificuldade. Olha, você fica em paz, você vai para a loja, você vai para o supermercado, não tem menino para chorar na barra da sua saia. Que bênção, que beleza, não é? Bem-aventurado. Que eles estão dizendo, bem-aventurado, os ventres que não geram. E os peitos que não amamentam. Aí, mamadeira no negrinho, né? Mamadeira nele, mamadeira, enquanto que dá peito não. A mãe tomando injeção para secar leite. Ô irmã, quase que eu falei uma coisa dura aqui, eu não vou falar não. Você não pode nem ler meu pensamento agora. Tomando injeção para secar leite. Tomando injeção para secar leite. Para quê? Ai, está dando muito leite. Outra está querendo comer canjica para dar leite. Come, mano, come canjica, eu receito canjica. Canjicada
e se tiver lá fresquinho, me chama para comer também. O marido ajuda. Fala, mulher, enquanto você come canjica, você dá leite, eu me fortaleço para o próximo. A do quê? Hein? Ela já está pensando o que ela vai dar para você. Você não vem comer canjica comigo, não. Seu canjica. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É o tempo que estamos vivendo. Ventres que não geram, peitos que não amamentam. Porque aí ela fica sempre mostrando, ela pode ir na praia mostrar a aguçidade do seu peito. Até a crente faz isso. Porque depois que o menino mama, o que ela vai mostrar na praia? Não, a coisa tem que ser clara mesmo. É nua e crua, assim, ó. Ela não quer depois. Como que ela vai ficar lá na praia? Como que ela vai no clube? Como que vai ficar diante das outras pessoas? 10 meninos sugou naquele peito. 10 meninos sugou. O que ela vai fazer na praia? Ela não tem tempo de ir na praia. O que ela vai fazer no clube? Ela não tem tempo de ir ao clube. Ela não tem aparência. A sua aguçidade do seio terminou. E bem-aventurado, diz a Bíblia, são os peitos que não amamentaram, diz a Bíblia, que estariam dizendo nesse tempo. Bem-aventuradas, mulheres felizes, são aquelas que não dão de mamar para filhos. Mas a verdade é outra. Uma criança forte é uma criança que suga no peito da própria mãe. Isto é criança forte. Fora disso daí, isso daí é criança mamadeira. Qualquer coisinha, dorzinha, dor de barriga, dor de ouvido, qualquer coisinha. Por isso Deus é o nosso grande El Shaddai. Você já pensou bem se Deus não nos criasse no seio? Já pensou bem Deus dando uma madeira pentecostal para nós? Estou aqui, meu filho, uma madeira pentecostal, uma mamadeira das igrejas nominal, não vou nem falar o nome delas, que eles não gostam, rapaz. Coitadinho deles, né? Eles estão tão agarrados na casca. Eles dizem assim, não fala no nome delas, não. Agarradinho na casca. Agora, é falta de ética também de falar, né? Mas como eles sabem que a gente só tem o primário, então ética é lá para frente, depois do 7º grau, mais ou menos, né? Aí tá lá atrás, tem jeito de ética. Ele fica tica. Que negócio aqui, né? Leva a mensagem para eles. A mensagem, agora o grande Deus é o El Shaddai, é aquele que tem seio, é aquele que amamenta a igreja, criar filhos robustos, filhos que têm força para vencer, filho que não cai por uma dorzinha de barriga, uma dorzinha da coluna, uma dor daquilo, não vou na igreja não, acho que eu não vou mais na igreja não estou sentindo mais nada, também não mama, só fica nessas mamadeiras denominacional, seu perrengue. É um monte de crente desse jeito. Você me dá, que jeito você quer mamadeira? Eu quero com leite ninho. O outro é que nem os nossos filhos, que nascem assim, tem que procurar. É nã que tem que dar? É nã. É o leite nã. É um outro mais caro, tem um caro aí, rapaz. Tem menino, ainda bem que esse menino ainda não nasceu lá em casa. Tem que dar para ele. Nada dá certo para esse menino, nada dá certo. É isso que tem acontecido com a igreja. O seio de El Shaddai não dá certo para eles. Então aí tem que dar uma madeirinha batista metodista. Não tem jeito, escapou. Tem que dar uma madeira pentecostal para eles. Aí ele suga aquilo. E vai. Tá bom, você quer mais? Daqui a pouquinho. Mas e o seio de El Shaddai? Luz do entardecer. Não, isso não. A igreja mesmo diz, não. Aí nós vamos ficar uma igreja retrógrada. Não vai adiantar nada, não. Nós queremos ser uma igreja do dia. Essas mãezinhas do dia. E mãezinha do dia, você sabe. Mãezinha do dia é tudo diferente. Hoje é difícil você falar. Tem uma mãe do dia hoje que ela tem 10, 12 filhos. Hoje. A de hoje tem 2 filhos. Tirou os 10.
Tirou os 10. Eliminou os 10. Mas também ela não suporta isso, ela não aguenta. Mas deixa eu mais um pouquinho aqui. Tenha paciência comigo. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis. Eu te pergunto, eu estou falando uma mentira? Eles estão dizendo que é bem-aventurado ou não? Feliz quem não tem filho. O mundo é assim. Nós, os crentes, as crentes ficam assim: oh Deus, se o Senhor me desse um filho, seria tão bom. O Senhor me dar um filho, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Lá no mundo, né, que quer filho não. Elas querem controlar tudo. Deixa eu gastar tudo o que posso da minha juventude, mostrar o meu corpo do jeito que eu o tenho, bonito e atrativo, o mais que eu posso, e depois eu vou pensar em beber. Aí quando ela pensar em beber, ela vai beber cachaça. Ela vai beber mesmo, porque aí já não está com nada mais, já está morrendo. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós. Já está perto disso, irmãos. Já está perto. Isso daqui é um retrato da abertura do 6º selo. Caí sobre nós. Eles vão dizer lá na abertura do 6º selo, quando os 2 profetas estiverem abrindo o 6º selo, ali na grande tribulação, diz o profeta, eles vão dizer: caí sobre nós. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Caí sobre nós e aos outeiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco. O madeiro verde era Cristo, madeiro verde sem pecado. Está batendo nele, machucando ele, dizendo que ele era falso. O madeiro verde, então ele preparou nós. Ele está dizendo assim: meus filhos, olha, se com o madeiro verde, comigo, que sou o pai das ovelhas, eu que sou o autor desta igreja, eles fazem isso comigo, o que vocês acham? Vocês que são secos, porque eu sou verde, mas vocês que são secos, o que vocês acham que vai acontecer? Eles vão até pôr fogo em você. Você tem que estar preparado. Aí o profeta diz no parágrafo 94. Aí vem, irmãs, segura aí. Falando do dia quando as mulheres não desejarão mais filhos. Elas desejam um cão, um gato, ou algo como isso. Porém, já não desejam mais filhos. Aí você vê a mulher comprando cachorro, dando banho em cachorro, dando mamadeira para o cachorro, para o gato, mas não para o filho. Está cumprindo a Bíblia ou não está? E qualquer mulher que estiver me ouvindo aqui em Franca e na região, sabe que isso é verdade. Sabe que isso é verdade. Elas preferem sair com um cachorrinho no carro, para lá e para cá. Um cachorrinho, aquela boquinha esquisita assim, faz que rindo para todo mundo. Sai com um cachorrinho no carro, mas um filho? Não. Agora, um cachorrinho? Talvez o filho ela não trataria como trata do cachorro. Porque o cachorrinho tem que ir no veterinário, tem que o veterinário seguir aquele cachorrinho direitinho, tempo de vacina. Tem mãe que não sabe nem quando é que vacinou o filho. Mas vai numa mãe de cachorro para você ver se ela sabe ou não que dia que tem que dar vacina no cachorro dela, no gato dela. Vai lá, faz uma operação no cachorro, faz uma operação no gato, paga para operar o gato, paga para operar o cachorro, mas se for para operar o filho, pagar? Eu não quero nem ter o filho. E quantas ficam grávidas e a sua própria gravidez, elas revoltam. E hoje você tem que apoiar. Qual mulher que não revolta? Toda mulher que não tem experiência do Calvário. Toda mulher que não tem experiência do batismo do Espírito Santo. Porque se o marido também revoltar em cuidar dos filhos que ele tem, ele não é um bom marido, ele não é um bom pai. E pode ser filho desobediente, ruim, mas é filho. Tem que tratar dele, tem que ter paciência com ele. É um drogado, mas você tem que ter paciência com ele, tem que ir lá mostrar para ele que ele não pode ficar drogado, tem que mudar de vida.
é um fumante, mas você tem que mostrar para ele que o fumo faz mal, que a cachaça faz mal. É seu filho, é sua filha. Não é seu cachorro. Que silêncio, né, irmãos? A gente só escuta os ventiladores trabalhando. Elas desejam um cão, um gato ou algo como isso. E você sabe que pela Bíblia, eu queria que vocês entendessem uma coisa, não é assim, não é pegar um cachorro ou um gato e jogar água fervendo, porque tem gente ruim também. Pô, tem uns que ficam assim, eu não gosto de gato, eu não gosto de cachorro, e água quente nele. O que é isso? Isso é falta de humanismo também. Para que isso? Agora, se você andar pela Bíblia, a Bíblia mostra claramente, eu não encontro nenhum israelita criador de cachorro e gato. Porque um israelita gostava de fazer a coisa certa, gostava de pagar o dízimo e não podia pagar dízimo de cachorro. Eu sempre tenho ensinado assim, todo irmão e irmã que tem dificuldade com pagar dízimo, o melhor que você faz é criar cachorro. Faz um canil lá na sua casa. Aí depois sai vendendo cachorro. 250, quanto me dão? 500. E aí traz aquele dinheiro para o bolso e dizendo assim, graças a Deus daqui não precisa tirar 10%. Aleluia. Vai ser bom demais. Esse não precisa tirar 10%, porque é dízimo de cão. Mas aí a outra coisa é feia, hein? A Bíblia diz que não pode dar dízimo de cão e de meretriz, que é de rameira, de prostituta. Não trazer na igreja dízimo de cão e de prostituta. Ele ganhou o dinheiro lá, que ele diz que é vida fácil. Aquilo não é vida fácil, aquilo é uma vida desordenada. Vai falar que aquilo é uma vida fácil. Umas mulheres que vivem toda esquisita com qualquer homem, isso é vida fácil, é louca. Isso é falta de consciência. Isso é falta de cair em si. Isso é falta de domínio próprio. E num período desse, que homens e mulheres sabem que a AIDS já está alcançando quase todo mundo, vai ficar pouca gente que a AIDS não vai pegar por causa de transfusão de sangue, tantas coisas mais. Ainda tem homem que tem coragem nesse lugar e tem mocinhas que têm coragem de se perverter e ir para um lugar desse e viver essa vida desordenada de prostituição. E esses rapazes têm coragem de ainda atrás de um tipo de mulher assim. E depois eles namoram de qualquer jeito, não sabe se ela ou se ele já pegou isso lá atrás. Isso manifesta depois de 5 anos, me parece. Vocês ficam aí. Que é isso? Sabe o que precisa? Precisa vir ao Calvário, precisa vir ao altar, precisa pedir perdão a Deus, aí o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E não volta mais aquela vida suja, imunda lá não, viu? Não volta não, porque Deus faz uma propiciação por você. Deus te purifica, Deus tira qualquer germe do diabo, de AIDS ou do que for. Deus te purifica, Deus te salva. Ele faz isso, mas proponha no seu coração, eu quero é Calvário, eu quero é Cristo, eu quero me amamentar nos seios de El Shaddai. Aleluia. Elas desejam um cão, um gato ou algo como isso, porém já não desejam mais filhos. Por quê? Se tem um filho, é uma velha mãe rumbarde. Ela não... Esse é o comentário de Hollywood. Não deseja uma mulher que seja uma velha mãe, rumbarde. Assim sendo, ela terá... Escuta aqui, homens. Já do tempo do irmão Brandes daqui, ó. Ele se fará alguma operação em si mesmo. Ou ela, uma que lhes evitará ter filhos. Eles não desejam nenhum filho. Aí depois vai criar passarinho. Mas que tanto passarinho aqui em casa. Olha, não tem filho, tem que criar passarinho. Tem que criar gato. Não, mas que cachorrada tem aqui em casa, pois não tem filho. Então cria cachorro, cria gato. Você sabe que essa é a natureza, gente. É a natureza da mulher, é ser mãe, é cuidar de algo. Então, quando não cuida do real, então, olha, passar isso daqui para o espiritual é terrível. Que a igreja, quando ela não cria filhos, ela cria cachorro e gato.
Porque filhos é nascido da palavra. Filhos não vem por pensamento denominacional. Filho vem da palavra, é uma geração da palavra, filho. E a igreja que não quer gerar filhos com El Shaddai, com o grande Deus, ela não quer gerar filhos de caráter, mulheres de caráter, moças de caráter, homens de caráter, separados do mundo, não quer ter esse tipo de geração dentro da igreja, então nós vamos ter, é um canil. Nossa Deus, isso é mensagem do fim do mundo. Que Deus tenha misericórdia. Agora, esta é uma verdade. Você tem que ver que é uma verdade. E aí depois você volta a 2 Timóteo 3 e pergunta: Senhor, tenho eu alguma fagulha dessa natureza pervertida, terrível, que estaria atingindo o mundo inteiro? Homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, cruéis, sem amor para com os bons, irreconciliáveis, incontinentes. Tenho eu alguma coisa disso, Senhor? Se eu tiver, limpa-me, ó Deus. Tira esse espírito errado de mim, porque eu quero ter é o espírito da palavra. Não esse espírito de desobediência, porque sem amor para com os bons, que não ama pai e mãe também, que não respeita pai e mãe, sabe o que é que vai acontecer, meus irmãos? Sabe o que vai acontecer? Quando eles não respeitam pai e mãe, é o tipo de filhos que vamos ter também na igreja, que não respeita a ordem da igreja e não respeita Deus, a palavra. Não respeita, mas vem na igreja, eles vêm na igreja, só que não respeita a ordem da igreja como está na Bíblia Sagrada. Eles não respeitam o que diz a palavra de Deus. Jesus falou disso, e que disse ele: naquela hora clamarão novamente que as rochas e os montes caiam sobre si. Esses casamentos mal feitos, a maioria das vezes você sabe que é assim: Senhor, rocha cai sobre nós. Agora, quando você tem força para vencer, você não pede para a rocha cair em cima de você, para o monte cair em cima de você, porque você sabe: não, eu vou vencer isso daqui, eu vou até o fim com esse casamento, eu vou até o fim. Agora, minha irmã, meu irmão, um casamento fora da Bíblia, fora da palavra, fora daquilo que Deus disse, que o homem não deve casar com uma mulher incrédula, nem a mulher incrédula, a mulher crente casar com um homem incrédulo, não deve ter esse tipo de casamento, e você ainda tema. Vai chegar um dia que vai acontecer isso daqui: naquela hora clamarão novamente que as rochas e os montes caiam sobre si, e vai ser tarde demais. Aí o profeta diz assim, ó: ela praticará o controle da natalidade para assim poder ir a festas. Ela quer ir para lá e para cá, quer ir às festas. Espera lá, tem que praticar o controle de natalidade. Não pode ser molestada com um filho amamentando-se nela. Isso é a deformaria. A deformará quando estiver grávida. Não se verá como costumava ver-se. E o seu esposo é bastante ignorante para deixar-lhe ir desse modo. Ela não lhe dará um filho, porque quer que prossiga com aquele corpinho ajustado até o fim. E ele também: não, até é bom você ficar desse jeito mesmo, sabe, é bom ficar assim. Ele apoiará, abonará ela. Por quê? É antibíblico também. Jesus falou disso e disse que quando elas estivessem fazendo isso nesse tempo, vão clamar novamente para que as rochas caiam sobre si. E a vinda é a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor. Elas pagam grandes somas de dinheiro por gatos. Vocês conhecem alguém que compra gato? Hoje o irmão Luiz estava com uma ninhada lá, né, rapaz? De cães, né? Moço do céu. Olha, e vai dar cachorro. Tem mais coisa que eu vou ter que deixar para sábado e domingo que vem. Que vai cair também nesse ponto aqui, de uma mulher gerar 2 filhos. Um de cada homem. Nós vamos deixar para um próximo culto. Agora que eu vou falar através do rádio, sábado e domingo. Mas elas pagam grandes somas de dinheiro por cachorros para lhe servir de mãe.
Aí elas ficam aqui, ai, gracinha, belezinha, amorzinho, amorzinho, amorzinho. Não tem filho para beijar, tem que beijar cachorro. Não pode fazer isso. Nenhuma irmã, se ela não consegue ter um filho pela graça de Deus, ela não deve perverter sua natureza e começar a criar cachorro, não. Ela pode ser uma estéril e ser uma mulher 100%. Tem um filho só, talvez, ou ser uma estéril. Mas não precisa perverter a sua natureza como o mundo faz. Dedica, então, o que você tem a filhos, a meninos, a meninas, a alguém que você possa dedicar, como mãe. Mas não transporte aquilo para cachorro e para gato. Não faça isso. Essa é a perversão do dia que nós estamos vivendo. Porque tira o amor de filhos para poder dar para cachorro e para gato. E elas tratam daquilo que é demais da conta. Ela dorme com ele. Meu filhinho, anda dormir, filhinho. Sabe que põe fraldinha nele também? Deve pôr, né? Deve pôr uma fraldinha no cachorrinho, no gatinho. E depois deixa aí meninos, meninas ficar também abraçando esses bichinhos que transmite doença. E eles ficam pondo a boca no pelo do cachorro, no pelo do gato, beijando, e a mamãe achando que é uma gracinha, um amor. É outra sem juízo também. Meu Deus do céu. Ela deve servir de mãe a algo porque é uma natureza dada a ela por Deus. Ser mãe. Quando você vê uma menininha pegando uma bonequinha, dorme, neném, neném do Cariru, pato marreco. E aí? Galinha com peru? Como é que é uma mistura? Então, quando você vê uma menina nanando uma boneca, é a natureza dela. Agora, quando você vê uma menina ali que passou a mão num revólver e colocou no cinturão na cintura, como é que chama aquilo? Põe na cintura. Coldre, né? Coldre. E passa a mão num revólver, uma menina e tá. Você diz, filha, sai dessa. Porque a natureza dela está pervertida. Querendo dar tiro, isso é para homem. A gente procura não deixar nem os meninos aprender essas coisas, porque hoje tem armas que elas parecem verdadeiras. É terrível, é demais, elas são muito idênticas com a verdadeira. Então é bom não comprar essas coisas para menino, não. É bom não comprar. Não dar essas coisas para eles. Agora dá uma bonequinha para ela. E quando você vê também um menino pegando uma bonequinha, fala, ô menino, opa! Que esse negócio, menina? O seu negócio é uma bola, senhor. Chutar uma bola ali e brincar com os meninos, jogar bilocas, como é que você trata lá, uma bolinha. Isso é seu negócio. Mas, neném não, viu, menino? Viu? Isso não. Isso é perversão da natureza. E aí você vai ver a perversão da natureza está em tudo. Senhor, muito obrigado por este momento na sua presença, com a sua palavra, que é a luz do entardecer, nos dando graça para caminhar de noite e mostrando a luz para o mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu creio que eu não fui muito rude, não, né? O que eu vou fazer? É que está dentro da mensagem tanta coisa, agora tem muita coisa que nos vem no momento e a gente tem que transmitir tudo isso, né? Para vocês. A próxima vez, vocês vão ter um ensinamento, sequência desta mensagem aqui, a união invisível da noiva. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Tem algum hino para cantar, irmãos? Não tem nada? Não tem nada, não. Vocês não arrumam um hino de mãe aí, não arrumam nenhum hino de mãe para cantar para as mães, para dedicar para as mães, né? E que cada uma de vocês, irmãs, e os meus ouvintes fiquem sabendo, nós temos muitas mulheres aqui na igreja. É quase igual, o lado das mulheres e dos homens é quase igual, né? Está cheio, os dois lados. Então, há muitas mulheres. Diz, mas como que essas mulheres vão escutar isso? É porque elas gostam de escutar realidade, verdade. Elas não gostam de ser iludidas. Porque nós não perdemos tempo. A gente prega é o evangelho. Não prega a mente de nenhum homem. A pregação de William Branham não é a mente de William Branham. É a mente de Deus.
Entende? As pregações de William Branham é a mente de Deus. Você vai ver, concorda tudo com as Escrituras. É a Escritura revelada para nós neste tempo. Bom, vamos então cantar um corinho em espírito de oração. Levanta sua mão, que é muito bom. Aquele do Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, Santo Espírito divino, vem dominar-me, vivas tu e morra eu. Aleluia! Vem dominar-me, vem dominar-me, Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Vem dominar-me, vem dominar-me, Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. As irmãs, ora a Deus enquanto nós, os homens, vamos cantar. Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito, fale com Deus. Espírito de Deus, Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito divino, vem dominar-me, vivas tu e morra eu. Vem dominar-me, vem dominar-me, Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Agora as irmãs vão cantar e os irmãos vão orar. Faça sua oração agora, irmão, pelas irmãs. Elas têm muita luta. Tem umas que precisam ainda dar luz filhos e depende da assistência de Deus. Ore a Deus agora enquanto as irmãs vão cantar este cântico. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, Santo Espírito divino,
dominar, Senhor. Vem dominar nossos sentimentos. Venha dominar nossa vida. Venha dominar nossas emoções. Venha dominar, Senhor, nosso nervosismo. Venha dominar nosso sistema cardíaco. Venha dominar nosso sistema cerebral. Venha dominar-nos como filhos de Deus. Venha dominar-nos, ó Pai. Domina esta igreja. Domina esse povo que te ama. Tira o mal de nós, Senhor. Faça a tua obra em nossa vida, Pai. Nós precisamos do domínio do Senhor. Outra coisa não pode nos dominar, Senhor. Só o teu Espírito pode dominar nossas vidas, para fazer o que é bom, para tirar-nos do mal. Domina este moço, domina esta moça, que eles tenham domínio sobre a paixão da mocidade, para vencer estes dias sombrios, terríveis, que só através do teu Espírito Santo é que cada um de nós podemos vencer. Vem dominar, Pai. Santo Espírito, Santo Espírito, levanta sua mão ao céu. Santo Espírito de Deus, abana sua mão ao Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito divino, vem dominar-me. Vivas tu e morra eu. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Muito obrigado, Senhor, por seu domínio sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.